Olá pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui no canal Portal Nebadon, em busca da verticalização e ascensão planetária. Meu nome é Armando Carvalhais, eu falo aqui de Itaipava, na região serrana de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Bom, no vídeo passado eu falei rapidamente sobre as formas de pensamento e os elementais. Hoje eu vou falar sobre alguns tipos de elementais e as suas características e como eles influenciam na nossa vida. Bom, os elementais que são formados pelas nossas formas de pensamento, eles atuam em conjunto com as nossas questões egóicas e fazem ressonância com a nossa raiva, com os nossos medos, ódio, ira, revolta, ciúme, inveja, orgulho, vaidade, preguiça, medo e culpa e muitos outros elementais que podem atuar nos pontos nossos mais fracos, recaindo uma carga negativada nos nossos corpos físicos. Então, um dos pontos mais sensíveis e que mais sentimos no nosso corpo físico é a nossa coluna, tanto na parte dorsal como na parte lombar. Isso porque são pontos que sugam a nossa energia vital, comprometendo os nossos centros de força, também conhecido como chakras. Por isso, pessoal, quando eu falo para vocês que nós temos que exercitar uma boa respiração, a gente tem que tentar criar uma forma de meditação, mesmo que seja simples, mas que ela possa se adequar às nossas condições do dia a dia, é para contribuir com a nossa integridade mental, emocional e física. Porque na nossa coluna vertebral é onde os elementais eles normalmente atuam. Quando a nossa coluna está obstruída, a nossa energia vital passa a não fluir de forma natural. Então o ideal é que numa meditação a gente possa mentalizar, ou seja, imaginar que a nossa coluna vertebral ela está sendo irrigada com luz e que essa energia ela está fluindo ao longo de toda a sua base, subindo e descendo, expandindo para todos os nossos órgãos e a gente sentindo que toda essa carga de elementais está sendo eliminada completamente por essa luz que está transbordando no interior de vocês. Então faça isso diariamente e sintam a diferença depois. Então agora vamos classificar alguns elementais básicos que devem ser trabalhados em nós mesmos e que fazem ressonância com o nosso ego. Isso quer dizer que, além das nossas questões egóicas que a gente possui e que a gente tem que saber trabalhar em nós mesmos, existem ainda os elementais das outras pessoas, ou seja, de terceiros, que de forma inconsciente ou consciente, elas são direcionadas para nós, fazendo conexão com essas questões egóicas nossas. Por isso é que a gente tem que refrear o nosso ego e elevar sempre a nossa frequência para que as influências de terceiros cada vez mais possam ser insignificantes para nós. Então, os principais aspectos que devem ser trabalhados por nós são os elementais do medo e da culpa, porque eles criam em nós um processo muito severo de autopunição e o pior é que através dessas formas de pensamento atrai um quadro enorme de obsessores que vão atuar no corpo emocional e no corpo astral de vocês. Logicamente que isso, pessoal, vai acarretar, como eu sempre falo, nos famosos distúrbios psicossomáticos. Vocês têm que ter em mente que todos esses elementais, seja de qual tipo for, eles somente poderão ser desfeitos pela própria pessoa. A gente somente pode derrubar qualquer tipo de elemental através da nossa paz, da nossa harmonia interior. Então lembre-se que a nossa harmonia é a nossa maior proteção. Então, continuando, pessoal, a gente pode citar também a inveja, que é um elemental vampirizador da nossa energia vital. Além dele ser também o destruidor dos bens materiais, quando são encaminhados para terceiros, seja de forma consciente ou inconsciente. Bom, a gente tem também o elemental da raiva, que é altamente destrutiva e provoca muitas doenças e fraqueza física, podendo até levar à morte da pessoa. É muito sério. Além disso, a raiva vai atrair os seres desencarnados que estavam com esse mesmo sentimento na hora da sua morte e que ficarão colados no seu campo vibratório, acompanhando vocês lado a lado até que essa vibração de vocês ela possa se elevar e não faça mais conexão com eles. Bom, nós temos também o ódio, que é um elemental com muito mais força que a raiva, que com certeza vai atrair também muitos seres
negativados que estão com essa mesma vibração. Vamos falar agora sobre o ódio. Ele será responsável por grandes alterações negativadas no seu campo energético. Ele vai contribuir fortemente para um desequilíbrio no seu processo celular, com grandes, imensas possibilidades de formar uma neoplasia maligna, que a gente chama comumente de câncer. A gente tem que parar também, pessoal, de ficar com o olho gordo nas coisas. O olho gordo também é um elemental, é uma variação da inveja, mais direcionada a objetos materiais. E é um elemental muito forte, proveniente de épocas passadas, onde se cultuavam rituais de magia e encantamento. Bom, um outro elemental que muitas pessoas se esquecem que existe, ou até mesmo duvidam dele, é a maldição. Trata-se de um aspecto muito complexo, porque o que se configura realmente é o tipo de sentimento que foi utilizado pela mente de quem enviou. Então, pessoal, a maldição ela tem endereço certo e se reveste de um poder muito maior que um simples pensamento descontrolado. O grande problema é que o elemental da maldição pode até passar de geração em geração e vai ficar infernizando a vida daquele que enviou essa maldição e também daquela pessoa que recebeu essa carga negativada. É muito sério isso. A gente também tem o elemental da luxúria, que está relacionado às disfunções adquiridas no decorrer das encarnações pelo mau uso da energia sexual, né? E faz conexão diretamente com os seres das regiões umbralinas, esse aqui é o problema. E esses seres estão ligados a diversas perversidades sexuais, levando as pessoas comuns a diversos desequilíbrios ligados ao sexo e à energia sexual também, né? Bom, um outro elemental que está muito em moda hoje no planeta é o fanatismo. Esse elemental também é difícil, muito difícil de ser trabalhado e pode fazer com que a pessoa se torne obcecada por alguma coisa e muitas vezes sem perceber o que está ocorrendo. Esse elemental está ligado ao medo e à culpa, atormentando a nossa rede neural. A gente pode citar o exemplo do que está ocorrendo hoje na política mundial, onde tem essas disputas de quem é o melhor, se é a esquerda, se é a direita, se é o centrão. Pessoal, é lamentável, mas essa é a nossa realidade no cenário geopolítico mundial. Imagina a carga de elemental que é criada. A gente pode também dizer que a negatividade é um elemental gerado por nós mesmos e que pode nos levar à derrota e atrair as energias que são equivalentes. Um dos elementais que trava a gente completamente é a preguiça. Normalmente, as pessoas que são ou estão preguiçosas, elas estão sofrendo de alguma forma algum tipo de processo de vampirização energética. Que mais? Existem também aquelas pessoas que estão com o elemental do comodismo, que se caracteriza como uma condição, digamos assim, emocional, que trava também a gente e deixa a gente sem condição de realizar qualquer tipo de projeto na nossa vida. Vamos também falar sobre o elemental da avareza, que é comum em muitas pessoas que nutrem um medo da falta de condição de se sustentarem materialmente. Esse aspecto, com certeza, vai atrapalhar vocês nos relacionamentos afetivos. Então, quase finalizando esse vídeo, nós temos o elemental da perversidade, encontrado nas pessoas que fizeram no passado ou ainda fazem o mau uso da energia relacionada à magia. Esse aspecto vai deixar a energia dessa pessoa totalmente densa e negativa, atraindo um grande número de obsessores que vão te vampirizar. Então a perversidade está muito ligada ao uso do poder pelo poder, que na maioria das vezes quem comanda é o nosso eu inferior, ali ao ladinho do nosso lado sombra. Então a gente vai finalizando aqui com o elemento do rancor, que é um dos mais fortes e capaz de gerar doenças devido à obstrução que poderá ocorrer nas nossas células. O rancor, pessoal, na maioria das vezes está ligado na causa psíquica de algumas formas de câncer e doenças autoimunes. Esse elemental ele pode levar à morte das pessoas simplesmente porque irá dissolver a sua energia crística primordial e inibir a sua chama trina. Bem, pessoal, eu sei que esse vídeo é um pouco complexo, né?
mas eu acho que vale a pena a gente estudar sobre isso para que a gente possa ter uma noção da importância de se combater todos esses aspectos negativados que a gente falou aqui, ok? Eu vou deixar na descrição do canal o nome do livro, um pedacinho numa página que me inspirou sobre esse tema do nosso grande irmão escritor, que eu gosto muito, Rodrigo Romo. Então eu desejo a vocês muita paz, muita saúde, muita harmonia e até o próximo vídeo. E peço que vocês continuem sempre estudando e me acompanhando por aqui. Qualquer dúvida é só vocês escreverem. Fiquem em paz.